mas eu sugiro, para a gente se organizar melhor, que vocês façam perguntas enquanto vocês vão, porque essas perguntas vão surgir durante as apresentações provavelmente, né? Então eu queria pedir para vocês fazerem pelo chat as perguntas, porque daí eu leio no final e aí os nossos convidados aqui apresentam para vocês as respostas, né? Deixa eu só, antes de começar aqui, o Pedro, você já está gravando, né? Eu vou só compartilhar minha tela para, vou abrir aqui no PJE, para poder fazer uma breve introdução. Então vamos lá, eu vou começar falando o seguinte, que o propósito desse encontro. Eu pessoalmente acabei me envolvendo com esse projeto depois que o projeto já estava assim a pleno vapor. Isso foi um convite que me foi feito para conhecer o projeto pelo meu colega lá da primeira região, Dr. Rafael Leite Paulo, que não pôde estar conosco aqui no início, mas talvez entre aí durante a Miniconf. E no começo eu era um pouco cético com esse projeto, depois eu fiquei encantado com as possibilidades que o projeto oferece. A gente conseguiu, no projeto, criar soluções técnicas para que ele se tornasse um projeto bastante seguro. E aí a gente trouxe depois, numa apresentação que foi feita aqui na terceira região, a gente trouxe a ideia aqui para o nosso pessoal de TI, e o pessoal de TI falou, tudo bem, a gente vai disponibilizar essa extensão PJE mais R para navegadores aqui nos computadores institucionais. A gente achou que eles iam simplesmente autorizar a instalação ou eventualmente só distribuir com a extensão desativada, mas para nossa surpresa, eles quando distribuíram para todos os computadores com a extensão ativada. Então as pessoas, quando ligaram seus computadores no dia que tinha sido distribuída a extensão, elas viram algumas coisas diferentes além do PJE, né? E todos acharam que era alguma modificação no sistema, não sabiam que era a extensão, ou pelo menos a maior parte não sabia. E eu percebi que, em geral, teve um feedback bastante positivo em relação ao uso da extensão, mas que algumas pessoas, mas que havia muita confusão também. E essa confusão é que a gente agora gostaria de ajudar a solucionar com essa miniconf de hoje, né? E também aproveitar para dar um panorama geral, explicar o que tem nessa extensão, o que vai vir pela frente, até para também mostrar para vocês o caminho para pedir melhorias pela extensão, como também para reportar erros que vocês notem na extensão, porque como é um projeto que não é da nossa TI aqui da terceira região, mas é um projeto lá do CNJ, então tem outro caminho para pedir melhorias e correções de problemas, né? Bom, então eu vou pedir licença para vocês para primeiro eu vou apresentar aqui a equipe que cuida dessa extensão lá no CNJ. Então nós temos aqui hoje conosco, gentilmente se dispuseram aqui a nos apresentar a extensão, o Ageilson Rodrigues da Silva, que trabalha lá na primeira região. Depois, Ageilson, quando você for começar a sua exposição, você pode se apresentar também, dizer o que você faz lá. Nós temos aqui também, eu esqueci do Fernando, né? O Fernando Batista Pereira, você está por aí, Fernando? Será que ele entrou? Acho que não, mas tudo bem. Fernando, na verdade, ele é o gerente do projeto, né? Ele cuida mais da parte administrativa. Temos aqui também hoje o Igor André Madeira Oliveira, que é prata da casa. Ele entrou recentemente no projeto. Foi uma descoberta que nós fizemos aqui nas mini-confs do laboratório. E ele acabou entrando para valer, criando várias coisas interessantes. Então, bem-vindo, Igor, aqui. Obrigado por você participar. Temos aqui o Israel Azevedo Fabiano, que é o cara que é um dos programadores, mas ele faz muito mais do que isso, ele organiza também o projeto como um todo, ele que faz a análise das funcionalidades que o pessoal está desenvolvendo para ver se elas estão de acordo com os padrões do projeto. E finalmente temos o Cizenando Gomes Calixto de Souza. O Cizenando, ele integrou a equipe desde o começo,
porque ele é um expert nacional no desenvolvimento de extensões. Ele inclusive, ganhou um prêmio desenvolvendo extensões lá pelo TRT 15. Aliás, pela Justiça do Trabalho, pelo Conselho Nacional da Justiça do Trabalho, né? Ele é vinculado ao TRT 15. Eu esqueci de falar, o Israel é do TRF1 também, assim como a Gilson, né? E o Fernando é do CNJ. E o idealizador do projeto e vamos dizer assim, o grande líder dessa equipe toda é o Rafael Leite Paulo, que é o juiz lá do TRF1 e que também é auxiliar da presidência do CNJ. Bom, então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês primeiro aqui dar um panorama bem rápido do que é essa extensão, de como vocês podem encontrá-la, desativá-la. Vou dar um panorama bem básico aqui. O Rafael que faria isso, mas como ele não veio, eu vou assumir esse papel rapidinho aqui, em 5 minutos. Daí a gente já passa para as funcionalidades, que acho que é a parte que mais interessa. Bom, para quem ainda não sabe do que eu estou falando, você vai ter a extensão instalada e funcionando no teu navegador. Se você vir na sua tela esses ícones aqui, ó, isso aqui é da extensão, tá? São os links de acesso rápido. Se você tiver isso aqui na sua tela, é porque a extensão está rodando no teu navegador. A extensão ela funciona, ela roda ela roda no Chrome, no Firefox. Eu acredito que tanto no Chrome quanto no Firefox ela esteja sendo distribuída automaticamente pela nossa TI. No Firefox eu não tenho certeza porque eu não uso o Firefox, mas no Chrome eu tenho certeza. E ela também roda no Edge, no navegador da Microsoft, porque ele é baseado também no mesmo mecanismo do Chrome, né? Mas para isso eu acho que vai ter que instalar, eu acho que ela não vem instalada. O acesso à extensão, as configurações da extensão, aos e-mails para vocês mandarem pedidos de correção ou alterações. Tem gente com o microfone ligado, pessoal, pedir para todo mundo desligar o microfone, por gentileza. Então, para vocês terem acesso às configurações, é por esse ícone aqui, olha, PJE mais R. Para quem não vê esse ícone, é muito fácil acessá-lo. É por aqui, ó. Vocês vão ver essa peça de quebra-cabeça aqui. Esse ícone ele vai estar na lista de extensões instaladas. É só clicar no pininho. Tá vendo? O meu pininho está azul. É porque eu já fixei o ícone da extensão aqui. Se eu clicar novamente, ele vai desafixar o ícone aqui dessa barra. Tá? Clico novamente para fixá-lo. Uma vez que eu fixei, eu vou ter acesso direto aqui às configurações. Então, se eu clicar aqui nesse ícone, eu vou ter acesso primeiro a essa página aqui, que é uma página que tem, vamos dizer assim, algumas funcionalidades mais importantes, mas principalmente é onde eu consigo desativar a extensão. Então, para aqueles que não gostam da extensão, preferem trabalhar sem ela, é só clicar aqui, olha, ela some e você não vai ser mais perturbado. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, porque talvez, acho que não tem coisa mais irritante do que a gente ter uma funcionalidade instalada que a gente não quer ou não gostou, enfim. Então, é bem simples fazer isso, tá? Quiser ativar de novo, é só fazer isso, olha, basta ver por aqui, ó. E por aqui também, vocês podem ver o que pertence à extensão, o que não pertence, ó, tá vendo? A tela já muda. Existe uma forma de acessar as opções de forma mais detalhada, que é por esse ícone aqui da engrenagem que está girando aqui. Clicando aqui, olha, a gente vai para essa página de opções. E aqui as opções todas estão bem mais detalhadas e vocês podem daí ativar ou desativar cada uma das funcionalidades especificamente, tá? E aqui no finalzinho tem os créditos da extensão, os membros da equipe, informações gerais sobre a extensão. E aqui tem os e-mails de pessoas que vocês podem contactar para pedir, para reportar erros, pedir correções, pedir novas funcionalidades, enfim, fazer qualquer tipo de crítica, comentário, sugestão, né? O Igor ainda não está aqui, porque essa é uma versão ainda antiga da extensão, mas em breve ele também estará aqui nesse rol.
tá? Porque ele já fez por merecer, vamos dizer assim, já fez bastante coisa interessante lá que eles vão mostrar para nós hoje. Tá? Então, esse panorama só que eu queria dar rapidamente, né? Então, quem não está, por exemplo, quem não gosta de algumas funcionalidades, prefere desativá-las, é só vir aqui nessa tela, procurar aqui as funcionalidades que quer desativar e desativá-las. Ou também, se quiser experimentar alguma funcionalidade que esteja aqui, que não esteja ativada, por aqui também vocês conseguem fazer isso. Tá bom? Então, vou passar a bola agora para o Ageilson. Ageilson, boa tarde, obrigado, viu? E está com você agora para você mostrar as coisas que você fez, ou que estão sob a sua responsabilidade aí. Obrigado, doutor Caio. Primeiro, boa noite para todos. Me chamo Ageilson, sou servidor da segunda vara de Paraná, pertenço ao TRF1, né? Eu sou novo na justiça e eu tenho um probleminha de visão chamado baixa visão. E, assim, a extensão, ela me possibilita ajudar a questão da acessibilidade. Então, o que eu vou tentar demonstrar aqui são coisas que estão me ajudando e ajudando vocês e as pessoas de modo geral. Eu não sou concursado na área de informática, mas, assim, eu estou na área fim, entendeu? Então, a gente acaba tendo uma ideia aqui, pegando a ideia de um colega lá e acaba colocando na extensão. Eu vou compartilhar minha tela e vou aqui. Ah, tá. Outra coisa, minha resolução sempre é bem grande, porque eu falei, talvez vocês vão dar por causa do meu probleminha de vista. Vamos lá. Uma coisa que o doutor Caio só deixou de falar é, se a gente vir aqui no Google escrever extensão PJI mais R pesquisar, primeiro que vai aparecer é ela. Isso por Google Chrome. E para quem quer instalar no Firefox, está aqui. Então, você clicou, ela vai abrir a guiazinha. Aqui no meu caso, é só clicar aqui, usar no Chrome. Eu estou usando aqui o Microsoft Edge, ele funciona perfeitamente. Eu prefiro o Edge porque tem algumas questões de acessibilidade, de leitura, que eu acho que é melhor do que o Firefox. O Chrome também é muito bom. Mas vamos tentar demonstrar um pouquinho. Acredito que todos vocês que estão aqui já estão usando um pouco a extensão, né? E eu vou demonstrar o que eu mais uso e o que mais facilita para mim. Eu mesmo estou trabalhando muito mais com a parte de triagem inicial e minutas. O colega meu vai explicar futuramente como faz para personalizar os filtros de setores. Que aqui é o seguinte, a gente clica no nome e vai trazer apenas as opções que a gente já pré-definiu ali. Aqui, triagem inicial, que é o que eu hoje estou mais trabalhando quando eu não estou mexendo com a parte da extensão, de programação, eu uso muito as etiquetas. E vocês sabem que as etiquetas padrões do sistema, elas são, para desativar o sistema inteiro aqui, elas são assim. Para mim, com esse problema visual meu, eu achei ele muito pequeno, difícil para mim ler, e ao ter que selecionar uma etiqueta, eu teria que vir até um checkbox. Então, assim, com essa funcionalidade das últimas etiquetas usadas, além de aumentar um pouco mais a tela do... Deixa eu só voltar aqui. Além de aumentar um pouco mais a tela das etiquetas, a gente criou a possibilidade da pessoa não precisar clicar no checkbox, e sim qualquer um dos nomes que clicar, ele vai vincular o processo. Um exemplo que a gente pode dar, colocar a etiqueta com o meu... Deixa eu escrever errado. O meu nome é Ageilson. Se eu clicar em cima do nome Ageilson, ele vai vincular o processo. Ele vai vir aqui para as etiquetas de cima e vai ser vinculado. O PJI tem um bugzinho que ele não mostra algumas vezes quando o processo é vinculado. Quando a etiqueta é vinculada, no caso, né? Mas ele está vinculado aqui. E aí, quando eu tô... Esse processo aqui de estabelecimento, provavelmente ele é de auxílio benefício por incapacidade. Então, geralmente, eu tenho quase tudo aqui. Inclui pauta de perícia, remete à central de perícia, e aí eu vejo qual é especialista, então eu não preciso ter que digitar toda hora. Para mim, foi um ótimo ganho. Uma outra coisa que eu vi aqui na nossa vara, tinha uma etiqueta chamada assim, ver lembrete. Uma coisa que a extensão possibilitou foi isso daqui, ó. Ao rolar qualquer processo, a pessoa consegue ver com muito mais facilidade o lembrete. Olha lá. Né? Algumas pessoas não gostaram dessa cor laranja, então como é que você faz? Ah, não gostei. É igual o doutor Caio falou, tem a engrenagem, né? E aqui os lembretes, eles estão aqui em aparência, destacar lembrete.
Então, se eu desativar isso daqui, automaticamente aquilo some, entendeu? Então, assim, todas as nossas funcionalidades, ela tem uma forma de você poder ativar ou desativar. Uma coisa interessante aqui para algumas pessoas que usam monitores muito grande é esse mais espaço. Mais espaço, ele faz o seguinte, ele dá o espaço para você ler o processo aqui e some. Quando você passa o mouse sobre o mais espaço, ele vai aparecer e você vai conseguir visualizar de forma melhor aqui seus PDF. Muitas pessoas não vão gostar. Isso aqui geralmente é para pessoas igual a mim, né, que tem aquele problema de vista, que precisa de mais espaço, que precisa de mais visuabilidade. Oh, meu Deus do céu. Mas tá, vamos lá, meu. Uma outra coisa interessante, assim, que além de funcionalidade que a gente fez também, aqui por padrão, não sei como é que é o PJI de vocês da terceira região, mas ao apertar um Enter aqui, ele já cria uma nova etiqueta. Agora a gente colocou um bloqueiozinho dizendo que tem que digitar algum nome, e caso a pessoa comece a digitar um nome que... Deixa eu apagar aqui, que eu acho que eu tô... Comece a digitar um nome que já exista, antes dele criar e duplicar a etiqueta, ele vai te dar uma mensagem falando que esse nome já existe, um nome parecido, né? AGE, ou você clica no OK e duplica, ou você cancela. Não sei como é se no PJE de você da terceira região faz de forma automática essa questão aí de duplicação de etiqueta. Não faz, essa mesma não. coisa... Viu, Gilson, né? No nosso aqui, você fala fazer automático o controle, né? Ele é igual ao de vocês nesse aspecto, viu? Interessante, interessante. Pois é, então isso aqui veio uma reclamação do meu juiz. Ele falou, Gilson, tem várias etiquetas em brancos e um monte de etiquetas duplicadas. Eu falei, vamos tentar fazer uma forma, tá tanto aí como tá aqui nas etiquetas também, se você vir aqui e clicar em adicionar uma nova etiqueta e for adicionar uma em branco, aí branco aqui já mudava mesmo, né? Vou colocar mesmo aqui a G e clicar olha lá. E mostrou ali do lado, a gente, olha lá, o Ageilson, né? E se você clicar no OK, ele vai duplicar. Nesse caso, você confere antes, né? Não deixa duplicar. Uma outra coisa que vocês sempre estão vendo aparecer aqui do lado é as etiquetas aqui em filtros em minhas tarefas, que são as etiquetas que você coloca elas como favoritas, né? Isso daqui não tinha no próprio PJE. A gente tem uma aba aqui chamada aqui recursos experimentais, porque são aqueles recursos que ainda estão sendo bem testados, né? Minhas etiquetas aqui, ó. Se você desativar, ele já some só aquilo e a extensão continua funcionando todo o resto. Então, assim, que você não gostou, você pode ir testando até encontrar o que você quer tirar. Só que tá tudo super assim. Super em português, muito fácil de entender que essas etiquetas, minhas etiquetas, mostrar minhas etiquetas aqui, elas vão para outro local assim que for validado por vocês. A última coisinha que eu queria mostrar aqui é essa aqui, ó. Eu não sei se tem algum oficial de justiça aí, mas se não tiver, vocês podem passar para os colegas de vocês. Isso aqui, melhoria no painel de oficial de justiça. Isso aqui foi um pedido feito não só pela primeira região, mas também para o Maranhão e outros estados entrou em contato comigo. Eu vou mudar minha lotação aqui rapidinho, só para vocês entenderem o que aquilo ali vai fazer. E o painel de oficial de justiça é bem diferente do que a gente costuma usar. Deixa eu desativar a extensão. O painel de oficial de justiça é desse jeito aqui. E aí o que acontece? Aqui tem 90 processos para ser distribuídos. No painel de oficial de justiça só mostra de 15 em 15 processos. Se a pessoa que tem que distribuir uma determinada cidade, ela tem que selecionar uma cidade aqui, clicar no botão distribuir e depois ir para a segunda, para a terceira e quarta e ir vendo qual é a cidade. Não tem um filtro próprio específico para você conseguir. Por exemplo, eu estou aqui com a lotação do interior de Rondônia, Porto Velho. Eu não consigo escrever e filtrar só para o Porto Velho. Com essa funcionalidade que a gente está implementando, o que acontece? Eu tenho a opção aqui de mostrar todos os processos. Aqui tem 90, desculpa que eu estou chegando perto de 99 processos, isso. Ao clicar em mostrar todos os processos, ele vai fazer várias requisições e todos os processos foram mostrados. Então, o que facilita? Esse processo aqui, por exemplo, se separar, ele é o processo que estaria na página 4 e ele é o de posição 47.
Oi. Alguém está me ouvindo, gente? Pessoal? Sim, estamos te ouvindo Sim, tá, sim. Ah, tá. e vendo, tudo perfeito, Gilson. Que o Israel acabou de falar que não está me ouvindo. Eu falei, opa, olha lá, o último processo é o de 99 na posição 7. O que isso facilita, gente? Agora é o seguinte, eu posso vir aqui e escrever um nome, copiar aqui, mas eu não preciso copiar, tá? Só pegando porque eu tô... E aí é o seguinte, ó, colocar um nome, acho que eu não escrevi o nome certo. Ah, tá, olha aí. Olha, se eu quiser colocar o nome de uma cidade, ou ele vai trazer só daquela cidade. E aí a pessoa pode distribuir, ó, estaria esse processo aqui, ó. Ele estaria na página 5, esse aqui na página 3. Então a pessoa teria, o oficial de justiça teria que ir página por página e localizar a cidade que ele quer para poder fazer distribuição. Então, assim, eu digo para vocês, se vocês tiver algum amigo, oficial de justiça, e pedir para testar, as pessoas que já testaram ele gostaram bastante dessa funcionalidade, e é uma funcionalidade que para a gente não serve, né? Mas para eles vai servir. Eu vou deixar para os meus colegas mostrarem mais coisas, que tem muito mais coisa para ser mostrada na extensão, e tem muito mais coisas para acontecer, para melhorar, e futuramente até algumas automações que vai melhorar muito a vida da gente que é servidor público. Então, doutor Caio, pode Muito passar para o próximo obrigado, viu, professor? Gilson? Ó, Nada, tudo de bom. obrigado. Não, viu? A ideia da gente fazer isso, a gente ia fazer isso como um bate-papo, né? Então, você não terminou a sua conferência, agora acabou. Depois você pode voltar a falar também. Então, assim, se Tudo você bem, se lembrar de alguém alguma tiver coisa. alguma pergunta, eu estou aqui, vou ficar aqui para responder. Tudo E bem? também, viu, Gilson? Não, fica aí até o final. E outra, se durante a apresentação dos demais você quiser apontar alguma coisa, faltar alguma coisa, fica à vontade para complementar também, tá? Eu vou passar então agora para o Igor, que é a nossa mais nova aquisição aqui, prata da casa, como eu falei. Trabalha lá na 11ª Civil da capital. Boa tarde, gente. Meu nome é Igor, da 11ª Civil. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu fiz, que ainda não estão na versão final, vão passar por testes, mas espero que em breve esteja disponível já para todo mundo. E são algumas dificuldades que a gente encontra realmente na área fim. A primeira coisa que eu fiz, que já está sendo testada, está na versão tester, é um assistente do Sysbajude. Na hora de fazer Sysbajude, bloqueios, a gente tem que preencher os dados aqui, um por um e tal. E demora. O que eu fiz foi esse assistentezinho aqui. A gente clica nesse cifrão, ele já abre essa página com os dados pré-preenchidos com os dados de autuação. Então, ele seleciona automaticamente alguém no polo ativo e aqui no polo passivo. Tem opções de mudar, porque eventualmente pode ser que seja necessário fazer um sysbajude no polo ativo. Mas, enfim. Os dados de juiz e vara tem que preencher, basta preencher uma vez, depois ele vai lembrar. E o ID da vara é o ID que aparece no sysbajude. O nome do juiz também, igual aparece no sysbajude. Então, por exemplo, para fazer a sysbajude aqui, tem 6 executados. Bastaria clicar aqui, dados aqui em capturar dados, nova requisição, preencher. E acabou. Tá todo mundo aqui, com o valor aqui preenchido com o valor da autuação e salvar. Não tem... Se precisar mudar alguma coisa, pode mudar para aqui, pode mudar aqui, né? No Sysbajude antes de salvar e antes de protocolar. Ele não salva nem protocola automaticamente, né? Por conta do... Acho que não seria o ideal. Excluir essa minuta. E é isso. Se precisar fazer outro, então, vem aqui, clica em capturar, volta no Sysbajude, preenche. Acho que não tem... Acredito eu que vai facilitar bastante a vida de quem faz muito Sysbajude.
outra função que essa eu ainda estou fazendo, deixa eu ver aqui, mostrando aqui o que ainda está por vir, né? Ainda não, essa aqui ainda não tem. O Sysbajude, se alguém quiser baixar a versão tester, já dá até para usar. Cadê? Essa daqui é para resolver o problema de modelos no PJE que a gente não consegue puxar modelos parciais. Então, só para dar um pequeno panorama, usei aqui mais ou menos como TP. Se eu digitar aqui TP02, ele já preenche com aquele texto. E se eu quiser botar no meio aqui um outro texto que está lá, no modelo do PJL, já viria automaticamente. Isso aqui ainda vai ser melhorado e aprimorado para ficar mais fácil. Claro, ainda estou fazendo, mas a ideia é poder puxar textos parciais e preencher partes do texto dos modelos de maneira mais fácil. Do que eu fiz é só isso. Tem menos de um mês no time. Então, é menos de um mês, mas já fez tudo isso, né, Igor? Na verdade, acho que é impressionante que você já conseguiu fazer no projeto. Parabéns. Bom, vamos passar então agora para o Israel. O Israel, se você está por aí, o Igor, acho que você está compartilhando sua tela ainda. Oi, doutor. Opa, Israel, passo então para você. Se você quiser se apresentar. Bom, meu nome é Israel, eu trabalho na primeira vara da subseção de Paraná, lá no interior de Rondônia, e também sou servidor da área FIM, né? Trabalho em secretaria, sou supervisor do GEF lá, e aí agora a gente está auxiliando aqui no desenvolvimento da extensão, né? Eu tenho algumas funcionalidades para apresentar aqui, mas deixa eu voltar para lá porque a minha internet não está muito boa. Eu já entrei e saí umas 5 vezes, vamos torcer para funcionar tudo direitinho agora. Bom, vou mostrar algumas de uma forma bem rápida e simples, tá? E uma mais complexazinha. Uma que eu gosto muito, eu acho que é a que eu mais uso, é só falar que tá ruim a internet que eu já não consigo acessar o PJE. Pronto. A da lotação, né? A gente, quando vai logar no PJE, a gente tem que acessar aqui e depois ir pulando, né? Um passo a passo ali, escolher a lotação, que eu sempre trabalho numa que tem lá no meio. E aí, com a extensão, a gente consegue pular essa etapa. Se eu não me engano, são 6 cliques. E aí, com a extensão, a gente passa a só clicar no botãozinho e logar, né? Essa funcionalidade também, apesar de que eu não vejo motivo para desativá-la, né? A gente consegue desativar aqui em automação, pular quadro de avisos e seleção seleção automática de lotação, né? Seria selecionar aqui a última lotação que a gente acessa sempre. Essa daqui, para mim, já é sensacional, já que já me evita uma lerda danada na mão direita. Muito bom. A gente tem também um itemzinho que vai contar aqui a quantidade de processos, né? Então, isso junto com a funcionalidade de filtros é bastante útil também. O Dr. Caio falou que tem algumas configurações aqui. A gente costuma colocar sempre aqui as que são mais trocadas mais vezes, né? Às vezes você tem que trocar ali rapidinho durante o dia, então a gente coloca essas configurações aqui naquela janelinha mais fácil. Deixa eu ver se eu vou para a vara para demonstrar aqui. Pronto. Essa funcionalidade, esse filtro com a opção de vara mista foi pensado para quem trabalha em vara mista, obviamente, né? Em secretaria, e a gente consegue triar pelo assunto, né? Pela matéria, né? No caso, seria pelo setor, pelo menos na configuração da minha vara. Então, tem o setor civil, você clica ali, você já não precisa mais digitar aqui civil com acento e tudo, né? Senão não iria. Então, são essas facilidades que a gente tenta trazer para dentro da extensão. E aí eu vou explicar aqui como você pode configurar esses filtros. Vou só mostrar essas etiquetas coloridas primeiro, para você ter uma noção do que dá para fazer para a extensão. É muito mais do que só modificar a cara dela, né? As etiquetas coloridas, para você configurar, você só abre... Você tem dois locais, na verdade. Você pode abrir uma tarefa e pegar qualquer etiqueta e trocar a cor dela aqui. Ou você pode
vir aqui na guia de etiquetas, que seria o mais recomendado, e também trocar a cor da etiqueta, né? E aí todos os locais que aparecem a etiqueta, ela vai estar com aquela cor que você pediu. Inclusive aqui nos autos digitais também vai estar com essa cor trocada. Né? E aí o que a gente consegue fazer com esses filtros? E já fica o spoiler também do que a gente quer fazer com as etiquetas coloridas, né? Aqui nos filtros a gente tem uma opção de exportar. Deixa eu mostrar para vocês como faz primeiro para personalizar, né? Eu vou fazer aqui um filtro chamado Israel. Vou clicar nele para ativar, né? E aí eu consigo colocar, por exemplo, triagem. Quando eu voltar lá, deixa eu atualizar aqui para ele puxar as configurações. E aí a gente já tem todas as palavras, as tarefas que tem a palavra triagem lá dentro, né? Se eu colocar, eu posso colocar minúsculo aqui, né? Não tem problema, pode faltar, colocar só o gen, vai aparecer bastante coisa. Então, assim, é bastante versátil, né? E você vai testando até você ver o que você precisa, né? De fato. Deixa eu colocar mais um aqui. Recebidos. E aí, basicamente, é isso que ele vai fazer, né? A gente colocou ali uma funcionalidade, um botãozinho do lado, onde você vai conseguir exportar isso daqui. Eu já vi exportado ali, vou pegar esse Israel 1, deixa eu deletar para demonstrar para vocês. Aqui do lado eu vou importar um setor novo, né? E aí eu vou pegar o que eu acabei de exportar agora e tá lá, o filtro que eu acabei de fazer. Parece uma bobeira, mas te evita vários cliques aqui. E com isso, o que a gente consegue fazer? Eu sou supervisor de setor, então quando chega um estagiário novo, ao invés de eu ter que estar pegando no pé dele, eu já venho aqui e já coloco o nome do estagiário e já começo e já envio para ele os filtros, né? O filtro já está pronto. Então todo novo estagiário pega essas tarefas e aí ele vai importar lá. E ele vai estar sempre vigiando, ó, todo dia tu me olha todos os processos dessas tarefas aqui. Então, você começa a ter um nível de gestão por meio da extensão. É bastante interessante. As etiquetas coloridas também, para mim, pode, né, fica meio colorido demais. Eu sei que tem gente que não gosta, mas me ajudou demais porque, como vocês veem, tem quase 200 processos aqui. Tem mais de 200 processos. E eu precisava abrir e ficar verificando, né, qual o processo, quais etiquetas estão, né? Então, primeiro, o Ageilson fez essa parte de puxar a etiqueta e jogar nessa tela. E no segundo momento a gente coloriu, que assim, visualmente eu já sei o que eu preciso olhar de verdade, que são esses vermelhos, o que eu não preciso me importar muito nesse momento, que são essas etiquetas pretas, né? E aí eu também pretendo fazer a exportação dessas cores das etiquetas, já é o pedido de alguns diretores de secretaria, porque também já estão fazendo gestão na vara com essas cores, né? Então, todo o processo vermelho você precisa estar sempre vigiando, e aí a gente vai conseguir exportar essas cores diferentes aí para os colegas poderem usar, padronizar, né, essas coisas Israel, posso vara. já aproveitar o formato bate-papo para te passar, para conversar com você sobre antes de você prosseguir, para já trocar algumas ideias com você? À vontade, doutor. Tá. Seguinte, já fizeram duas perguntas aqui no chat que eu acho que são bem interessantes. A primeira, tem outras perguntas também que eu estou respondendo aqui à medida que eu posso, né? Mas tem duas aqui que eu acho que é interessante você me ajudar a responder. A primeira é como baixar a versão teste do Sysbajude, né? Quem que pode se habilitar para usar a versão tester? Se dá para alguém se habilitar ou se é alguma coisa mais restrita? E aí tem outra questão. Essa questão foi formulada pelo Luiz Fernando Bergoc de Oliveira. O Alex Nakano perguntou o seguinte: se essas cores nas etiquetas ficam só para o servidor que habilitou ou todos que trabalham naquela lotação conseguem ver? E aqui, acho que é interessante, é uma oportunidade boa da gente explicar o escopo qual a diferença justamente entre a extensão e o PJE, né? A extensão ela tem um escopo bem mais restrito, ela funciona só para o usuário local, né? Então, se pudesse me ajudar a responder essas duas questões, aí depois você prossegue. Isso, na verdade, não tem muito mais o que eu falar, não, deixa eu dar para os colegas aí, mas, então, hoje a extensão só mexe no seu computador, vamos dizer assim. Na verdade, o que ela faz? A extensão ela é um componente do seu navegador que vai salvar as suas configurações dentro do seu navegador.
nem no seu computador ela não acessa nada, né? Só dentro de fato do seu navegador. Por isso a gente fez a exportação dos filtros, porque algumas pessoas queriam passar para o colega aquele filtro já pronto, né? Diretor de secretaria principalmente, e aí não tinha como, né? Lógico que dá para fazer muita coisa, mas o escopo da extensão é esse, o seu navegador. Se você sair e for para o Firefox, você vai ver que as configurações não vai de um navegador para o outro, vai estar dentro do Chrome ou dentro do Firefox, onde você fez. Então, é só ali. Nesse ponto, pode ficar bastante tranquilo, que ninguém vai ver as suas cores de etiquetas lá chamativas na tela deles, não. Só você mesmo, tá? E quanto à versão de teste, eu recomendaria não instalar. Por quê? Porque a versão de teste é exatamente para quebrar, para atrapalhar quem está usando, né? A gente faz uns testes básicos e libera ali, e a gente vai usando no dia a dia para ver o que está acontecendo, se está tudo ok. Depois de uns 15, 20 dias, pelo menos, que a gente está utilizando, aí sim a gente manda para a versão de produção, que é a que o pessoal usa. Inclusive, tem até muita gente usando a versão de teste. Acho que são quase 50 pessoas já, doutor Caio. Então, assim, se der algum problema, já é muita gente para reclamar, né? Mas eu vou mostrar como que faz para instalar a versão de teste. Então, fiquem à vontade se quiserem se aventurar. Diga, doutor. Deixa eu aproveitar, tem outra pergunta aqui também que apareceu. Nossa, já está aparecendo um monte. Talvez seja... Mostra primeiro então a versão de teste, depois a gente prossegue. Então, vamos lá. A gente tem, mais ou menos como se fosse a Play Store lá no seu celular, né? A gente tem umas lojas para cada navegador. Então, se você digitar extensão para o Chrome, vai abrir o Chrome Web Store aqui no seu Google, e aí você digita PJE mais R, e aí você vai ter, ao menos deveria, vamos tentar, aqui, pronto. Você vai ter as duas versões aqui, a diferença é só esse tester na frente ali, né? Então, essa aqui é a versão que você pode instalar mais tranquilo, e aqui é a versão que é para teste. Firefox, no Firefox, né, é a mesma coisa. Firefox extensões, e aí você também vai ter o PJE mais R nas duas versões, tá? Israel, as duas podem funcionar simultaneamente, né? Isso, não podemos instalar as duas porque uma pode interferir na outra, né? Elas não se comunicam entre si. Então, se você quiser colocar tester, você tira a outra versão. Inclusive, atualmente, você vai perder todas as suas configurações, né? A gente pretende salvar isso no usuário logado, né? Dentro da extensão, mas por enquanto não tem. Então, exporte todos os seus filtros e as etiquetas não tem muito o que fazer por enquanto. Você vai ter que colorir tudo de novo quando você for para tester, tá? Mas o recomendado é, de fato, ficar com a versão de produção. Vai te dar menos dor de cabeça do que a outra extensão. E aí, doutor, deixa só eu falar um negocinho rapidinho antes do doutor passar as perguntas. Tem um negócio bastante importante. Você, quem é da TI principalmente, nas duas versões, nos dois navegadores, se você vier aqui em cima da extensão, clicar com direito e clicar em gerenciar a extensão, você consegue desativar ela de uma forma que nem o ícone não vai aparecer mais. Então, o Dr. Caio mostrou como desativar, mas aquele é um mecanismo que a própria extensão se desativa. Esse aqui que eu acabei de mostrar, você de fato, praticamente você tirou ela do seu navegador. Ela só vai continuar aparecendo aqui, mas não vai ser acionada em hipótese alguma. Depois você clica de novo, ela já volta a funcionar normalmente. Então, quem é da TI aí estiver atendendo um chamado, está desconfiado que a extensão, desliga aqui, vai lá, atualiza o navegador, atualiza o PJE, tem que estar tudo limpinho, né? Ou abre e fecha de novo, já certeza que a extensão não está interferindo em nada. Isso aí é uma coisa importantíssima, né? Porque antes de vocês abrirem chamado para TI e tudo mais, pode ser erro da extensão. Então, desative a extensão. Se voltar a funcionar tudo normal, é porque o erro é da extensão. Aí, se vocês fizerem a gentileza de comunicarem, né, de comunicar a equipe desse erro, ajuda a equipe a aprimorar a extensão, né, a corrigir esses pequenos defeitos que podem acontecer, que fazem parte do processo de desenvolvimento, né. Tem outra questão aqui da Luciana, que está como convidada. Consigo filtrar por etiqueta no filtro de tarefas? Porque a vara mista no Cível tem monitória, procedimento comum e outras. Fiz o filtro triagem, mas vieram as ações de outros setores. Porque ela deve ter filtrado pela palavra, né? Mas daí aí você pode fazer, Luciana, vários filtros mais específicos daí. Por exemplo, você inclui talvez o nome da tarefa inteira que você quer filtrar.
né? Não sei. Bom, Israel, você sabe talvez uma estratégia até melhor. E aí, só vou aproveitar para emendar outra questão aqui, para você poder responder as duas. Você poderia repetir, se possível, como efetivar exportação? Beleza, vamos lá. Para configurar dessa forma que a colega quer, deixa eu compartilhar de novo aqui, que vocês não estão vendo a minha tela, né? Eu vou explicar como que de fato funciona esse filtro. O que que ele faz? Essa funcionalidade, ela simplesmente pega o textinho que a gente está lendo aqui e compara. Olha, o texto que digitaram lá no filtro tem aqui dentro, na forma que, na ordem que foi escrito? Se tem, ele deixa aparecer. Se não tem, ele esconde aquela tarefa ali. Basicamente é isso. Então, o que que você pode fazer? Se você quer... Estou na vara mista? Estou na vara mista. Tô. Então, se você quer uma triagem, deixa eu vir para cá, vai pegar o civil aqui. Digamos que, ó, dentro do civil, o que que ele fez aqui? Você vê que o que está escrito aqui, vamos lá, o que está escrito aqui nessa parte de baixo, ele está mostrando tudo. Então, entre chaves, o que tem escrito civil, ele vai aparecer, né? Vai mostrar. Se você digitou triagem e pegou tudo, eu acho que é o que eu tenho escrito aqui no Israel, tá até pior, né? Tem o gen aqui, deixa eu atualizar. Então, olha lá, pegou civil, criminal, execução fiscal e GEF. Basta você especificar o que que você quer. Eu vou deletar aqui, vou abrir a chave, né? Vou colocar GEF, maiúsculo, minúsculo, acento, ele não considera, tá? Então, ok. E aí vou escrever GEF triagem, adicionei, atualizei lá. E pronto, só tem GEF triagem agora aparecendo, tá bom? Então é só você ver o texto que está escrito e tentar escrever o mais parecido possível. Agora, a parte de exportação e importação é bastante simples também. Não sei se está num tamanho bom aqui, até eu deixar eu aumentar para dar para ver. Esse botãozinho, olha só, quando você deixa o mouse em cima desse setor, aparece ali no finalzinho exportar setor. Clica nele, já fez o download para mim lá em cima, olha. Tem o Israel, Israel 1, Israel 2, vou clicar de novo, vai aparecer o Israel 3 lá, tá lá em cima. E aí ele já está na minha pasta de downloads aqui. Ele vai direto para a pasta de downloads, né? Tá aqui o arquivo. Mas você nem precisa ir lá se você não quiser. Você vai vir aqui nessa parte de cima agora, né? Então veja que você vai importar um setor. Você vai clicar nessa setinha, olha, importar setor. E vai abrir uma caixa de seleção. Você seleciona qual setor você quer importar. Então, tá ali importado o setor com a configuração dele. Tá bem? Deu para entender agora? Ele disse que sim. O Ricardo Nakai está reportando aqui um erro. Quando o assistente de seleção está ativado, percebemos erro ao tentar salvar minutas de documentos. Está interferindo, então, com a funcionalidade de salvar minuta. Vamos anotar lá no nosso backlog para poder verificar o que está acontecendo. Perfeito. Israel, se você, então, prossegue aí nas outras funcionalidades. Doutor, tem bastante coisa, mas aí tem mais colega para falar, né? O que eu queria dizer por último é simplesmente que a gente tem a página de configurações aqui, né? A gente chama de options, né? A página de opções. E sintam-se à vontade para selecionar e desselecionar qualquer coisa aqui. Não vai atrapalhar o seu PJE, não vai atrapalhar o PJE de nenhum colega. O máximo que você vai ter que fazer é desinstalar e instalar a extensão de novo, se você não souber voltar para a configuração que estava, né? Mas assim, tira uma funcionalidade, por exemplo, incluir lotação no título. Se você vier para cá, olha, sumiu dali, né? Vou colocar de novo, tá lá. Então, é uma forma de você conseguir ler mais fácil. Aqui o mais espaço a gente já mostrou, né? Tem aquela questão de esconder, mas tem também esse aqui que fica menorzinho. Então, assim, brinquem bastante de testar, né? Aquelas opções, o que que faz. Não precisa ter medo, que não vai ser nada irreversível que vai acontecer no seu ambiente de trabalho aí. Então, basicamente é isso. É bastante coisa, sempre vão dando uma lida lá. E a gente tem muita coisa para acrescentar, inclusive alguns passo a passo, tutoriais em vídeo no YouTube. A gente vai linkar tudo aqui na página de opções. Então, a intenção é quanto mais madura a extensão tiver, mais a gente consegue dar esse suporte para o usuário, vamos dizer assim, o usuário mais leigo, né? Que não consegue, não tem essa percepção do programador, né? Então,
basicamente é isso, doutor. Obrigado, pessoal. Excelente, Israel. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Vamos agora para o Cizenando. Tudo bom, Cizenando? Como é que você está por aí? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ah, beleza. Eu já peço licença para apresentar a tela, porque eu estou sem câmera mesmo. Eu sou da Justiça do Trabalho, TRT 15, Campinas. Eu desenvolvi o assistente virtual da Justiça do Trabalho, que a parte visual dele meio que inspirou a extensão PJ mais R, né? Então, eu trouxe mais no início, né, a parte visual. O assistente de seleção, fiquei curioso com o erro que o amigo reportou aí. Depois, se ele puder nos procurar e gravar o videozinho demonstrando o erro, vai facilitar. Eu trouxe, né, o assistente de seleção para PJE mais R, porque na Justiça do Trabalho foi assim que nasceu a minha extensão, né? Eu queria, com uma seleção simples, atribuir botões a ela e facilitar a vida, né? Então, eu comecei com uma consulta simples ao PJE e toda vez que eu me pegava selecionando o texto, que tinha alguma necessidade por trás desse texto, seja de copiar, transferir para algum lugar, fazer uma consulta, né? Pesquisar no Google, traduzir, aumentar a letra, diminuir, eu colocava um botãozinho, né? Teoricamente, não era para o assistente de seleção influenciar na tela diminuta, né? Porque a base dele é basicamente seleciona, aparece um balãozinho com botões atrelados ao texto selecionado. Então, é interessante que o amigo nos mostre o erro acontecendo para facilitar o diagnóstico, né? Atualmente, eu estou trabalhando numa funcionalidade que eu uso bastante na Justiça do Trabalho, que é o assistente de preenchimento de formulários. Qual que é a ideia dele? Quando você clicar, ele vai abrir uma janela como essa, decompondo, né, os dados do processo. Isso vai te facilitar tanto consultas a partir do dado. Então, por exemplo, aqui, quando eu clico no número do processo, o assistente de seleção traz para mim tudo o que me interessa relativo a esse número de processo, né? Esse assistente de seleção aqui não é não é da PJE mais R. E na PJE mais R, ele vai ter a mesma funcionalidade, né? E ele também nos permite preencher formulários diversos, poderia ser até pelo Sysbajude, né? Se o Igor não tivesse já desenvolvido um robô que preenche automático, como é que funcionaria, né? Você clica num dado, ele já foi copiado, você cola do outro lado. Clica de um lado, cola do outro lado. Então, para quem trabalha com o Sysbajut, isso aqui já ajudaria a preencher o formulário. Renajute, ofícios diversos, esses sisteminhas, né, que às vezes você tem que oficiar o Ministério Público e já tem lá o próprio protocolo do MPF ou do MP, às vezes até para ofício, para delegacia, hoje em dia tem que fazer por meio de preenchimento de formulário, né? Então, o assistente de preenchimento de formulário vai trazer um botãozinho ao lado dos dados do processo. A gente vai clicar, vai abrir uma janela como essa. Você pode usar rascunho aqui embaixo para o que quiser e transpor facilmente qualquer dado do processo. E pretendo também trazer tudo que eu tenho, né, de interessante para a Justiça Federal e estadual, que eu já tenho da Justiça do Trabalho. É isso. Ótimo, Cizenando. Muito obrigado, viu? Deixa eu ver aqui, a Andréia tem uma pergunta. Se eu fizer o mesmo no Word, a informação virá sem formatação, correto? Quer dizer, ela pergunta assim, Cizenando, que você está usando um TXT lá, você estava usando bloco de notas. Ela pergunta se Sim. você fizer, se você colar no Word,
se a informação vai vir sem formatação. Sim, e a ideia é também permitir com botõezinhos ali, para vocês já exercitarem a imaginação para as demandas, né? Por exemplo, pode ter um botãozinho ali que vai preencher o cabeçalho de uma sentença, ou o início de um ofício, né? Com tudo aquilo que a gente faz, fulano versus Beltrano, ela, além dos modelos do PJE, o assistente de preenchimento de formulários vai ajudar com esse tipo de texto pronto, né? Eu pretendo colocar variáveis que você monte parágrafos ou até documentos completos com base naqueles dados que estão lá. Deixa eu ver aqui. O Altemar pergunta: prezados, poderiam esclarecer melhor como configurar o filtro de tarefas? Onde irá aparecer o que for alterado? Onde irá aparecer esse onde irá aparecer o que for alterado é uma pergunta, Altemar? Ou é um esclarecimento? Não entendi. Doutor, faltou interrogação, uma pergunta. Então tá bom. Perfeito. Alguém pode explicar, então, para o Altemar? Vocês podem explicar melhor como é que configura o filtro de tarefas? Deixa eu tentar de novo, doutor. Esse é meio complicadinho, por isso que eu quis mostrar aqui. Realmente, acho que a configuração mais difícil que tem na extensão é essa. Altemar, deixa eu ver se eu consegui entender a sua dúvida, mas vamos lá. Eu vou deletar tudo aqui e vou te mostrar do zero, olha. Vamos considerar que nem está mais aparecendo o filtro, né? Deixa eu colocar como varamista, pronto. Então, olha só, a gente tem 3 opções aqui, varamista, direção e minhas tarefas, certo? A minhas tarefas está zerado, não tem nada de filtro lá. O que você gostaria de mostrar quando eu clicasse no filtro aqui, Altemar? Qual o nome você gostaria de colocar ali? Vou supor, enquanto você não responde... Então, por exemplo, deixa eu só explicar. Eu fiz algumas alterações quando vocês falavam, mas eu não vi o efeito prático delas. Então, por exemplo, qual a diferença? O setor e tarefa, onde é que ele aparece, onde é que se diferencia? Setor e tarefa. Pronto. Entendeu? É isso que eu queria esclarecer. O setor, ele é fictício. Você vai dizer qual que é o setor, se é o Altemar, se é o novo estagiário, e o que vai acontecer? Você cria o setor. Isso. Você vai replicar esse conteúdo ali em cima, do lado dos filtros. Beleza. Certo? A tarefa é isso aqui. Todos isso aqui são tarefas, né? Tem a coluna de tarefas, tem as tarefas ali. Então, a tarefa que você digitar ali embaixo é o nome... Exatamente. Certo. Exatamente. Você vai triar pelo nome que está lá. É isso? Isso. Aí deixa eu te explicar por que na minha pergunta. Quando vocês falavam, eu estava testando, como eu te falei. Então, eu criei um setor lá, de gabinete, que eu trabalho no gabinete, e tentei localizar dentro dele a tarefa aguardando audiência, que eu sei que tem 4 ou 5 processos só que estão com essa tarefa específica. Coloquei ele lá, fiz isso, apareceu, né, aguardando realização de audiência, que é o nome da tarefa, e não apareceu nada quando eu entro no setor. Essa é a minha dúvida, aonde que vai afetar, entendeu? Você entra no setor, como assim? Eu criei um setor com meu nome. Uhum. Gabi, deixa eu meu nome não, desculpa. Gabinete. Você falou que o setor é qualquer um. A tarefa é aguardando realização de audiência. Eu entendi, não estou falando que é isso. Eu entendi que teria que aparecer, quando eu entrasse lá no setor, Altemar, e colocasse lá aguardando a realização de audiência, deveria aparecer alguma coisa lá. Não apareceu nada, essa é a minha dúvida. Ou fiz alguma coisa errada, né? Ou não é isso que é para fazer. Entendeu? Dá uma essa atualizada, você atualiza a página aqui para ele puxar as configurações, depois você clica lá, realmente não apareceu não, vamos ver o que está acontecendo aqui. Provavelmente é um bug. Agora eu estou com ele, está criado o gabinete, né, e está criado o aguardando realização de audiência, tá? Aí beleza, vou atualizar a página do PJE. Aí aparece gabinete e aparece todos os processos da vara. Olha, provavelmente na forma de escrita. Agora, em vez de eu colocar realizar, eu coloquei audiem e foi. Cliquei e apareceu audiem. Depende do que você está digitando lá. Por exemplo, se eu digitar uma letra só aqui... Agora apareceu. Provavelmente era falta de atualizar. Pode ser, obrigado. Mas pelo menos esclareceu. Então pronto, debugando ao vivo. Excelente. Gente, olha, entraram aqui nesse meio tempo o Fernando, da equipe lá do CNJ, né? Fernando, tudo bem? Boa noite, você está por aí, né?
Deve estar com o microfone desligado. Opa, Boa noite. Eu estou aqui sim, estou assistindo tudo, só acompanhando de longe. tá joia. Olha, eu te apresentei, viu? Antes de você entrar, eu já te apresentei como membro da equipe, aí como gerente do projeto, né? Entrou também o Dr. Rafael Leite Paulo, que é o colega lá da primeira região, que criou esse projeto, que montou a equipe toda. Tudo bom, Rafael? Como é que tá? Boa noite a todos. Obrigado aí pelas palavras gentis, cara. Eu acho que eu me coloco muito na função de usuários. Se eu tenho algum mérito, é sentir a mesma agonia de vocês. Então, é uma agonia constante que a gente tem na utilização do sistema. E o desafio é aquele as nossas demandas como usuários, elas passam por uma série de filtros para chegar lá na priorização, e às vezes a gente está pedindo, olha, eu preciso que esse botão que eu clicasse parasse de me pedir 3 cliques, só que isso entra lá para ser discutido, olha, mas eu estou com um banco de dados onde todos os 10 milhões de processos do TRF3 estão armazenados, demorando demais para responder. Então, a nossa demanda do dia a dia, às vezes, entra numa luta em que ela sempre perde. E aí, com a ajuda do Caio, do Israel, do Ageilson, do Igor agora e do Cizenando, que está aqui conosco, a gente está implementando um fluxo em que o retorno fica muito mais rápido. É de usuário para usuário, a gente melhorando o sistema por quem está usando o sistema. Esse é o grande mérito do projeto. O feedback e a utilização de vocês aí deixa todo mundo feliz, e poder fazer a coisa evoluir com a colaboração de todos é o grande objetivo que a gente está almejando. Eu queria aproveitar então a sua presença aqui para mostrar uma funcionalidade que a gente não mostrou ainda, que eu iria apresentar agora, mas já que você entrou, eu acho que você é a pessoa adequada. Que eu acho que o pessoal aqui da terceira região vai usar muito, principalmente nos juizados, que é aquela de puxar lista de processos de uma tarefa. Cara, o pai da criança é tu, eu só fiz o parto, pô. Não, mas mostra aí. Eu acho que essa aí é legal, porque outro dia aqui no Jeff de São Paulo, o pessoal estava animado usando essa ferramenta. Caio, vou te pedir para mostrar a tua tela. Eu Tranquilo, recebi de brinde algumas restrições na minha jurisdição por conta aqui da convocação. Pode deixar, peraí. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vocês estão vendo já? Todo mundo vendo? Sim. Tá. Eu preciso primeiro ativar essa funcionalidade. Onde que ela está mesmo? Aqui. Ó, ela está aqui, ó, recursos experimentais, botão baixar lista de processo em tarefa. Uma vez que eu ativei, vocês vão ver, ó, que aparece essas setinhas aqui do lado. Aqui não apareceu, né? Deixa eu recarregar aqui. Tá lento um pouquinho, mas ó, aparece essas setinhas aqui do lado. Ixi, tá bem lento agora, hein? E aí, basta você clicar numa setinha dessas, que ele baixa todos os processos que estão aqui. Ele cria uma planilha com todos os processos que estão aqui. Então, por exemplo, se eu clicar nesse arquivo que ele baixou, então, meu computador está um pouquinho lento por conta do compartilhamento de tela, né? Mas aí, vocês tendo paciência, a gente chega lá. Deixa eu... Parece meu notebook. Meu notebook é lento, Dr. Caio. Pois é. Olha só, vamos ver. Aí aqui, ele vai aparecer dessa forma, mas aí tem 2 jeitos da gente ler esse arquivo. Isso aqui é um CSV, né? Ó, tá vendo? As setinhas aparecendo aqui também. Isso aqui é um CSV. Você pode ler usando o Power Query, do jeito que eu já expliquei para várias pessoas, né? Que eu acho que é o jeito mais simples quando você tem uma tarefa repetitiva, né? E aí, mas se você quiser ler uma vez só isso aqui, você não precisa passar por todo aquele processo de criação da consulta no Power Query. Você pode vir aqui direto. Deixa eu só lembrar onde está isso aqui, porque eu quase não uso. Texto para colunas. Aí, olha, eu acho que, peraí, como é que é delimitado? Avançar, tá aqui, ó. Por tabulação, tá vendo? Ó? Você vem aqui no dados, texto para colunas.
só voltando aqui para vocês verem, delimitado, aí ele já identifica que é por tabulação. Se conclui aqui, ele vai dividir essas... Ele já dividiu ou não? Ah, eu fiz só aqui em cima. Peraí, desculpa, gente. Você faz isso aqui. Peraí. Seleciona tudo isso aqui. Eu dei Ctrl Shift e seta para baixo, tá? Fazer ao vivo é assim mesmo. Pronto, agora sim, peguei toda... olha, esses dados estão todos nessa coluna A, tá? Ele sai tudo como um grande texto, né? Então, você usa aqui divisão por tabulação, conclui, substituir os dados, pronto, ó. Aí ele já dividiu os dados em colunas, né? Isso aqui dá um certo trabalho para mexer. Você consegue, mas o número do processo está aqui, porque, tá vendo, ele lê os dados, vamos dizer assim, com o formato que ele acha mais adequado. Então, ele coloca em notação científica e tal. Mas a lista de processos está aqui, ó. Tá? Só você pegar isso aqui, ó, Ctrl Shift e seta para baixo, você tem a lista de processos inteira. Então, se você copiar isso aqui, deixa eu criar um novo arquivo aqui. Por exemplo, você já tem a lista inteira aqui no bloco de notas. Tá? Você tem uma lista de todos os processos daquela tarefa muito facilmente. Você também tem aqui as etiquetas. Se me permite, eu tenho uma funcionalidade semelhante que faz esse trabalho sem precisar passar pelo Excel, por formatar e tal. Acho que eu até tinha dado uma dica com o Dr. Rafael, que estava trabalhando em algo semelhante. Dá para jogar direto para o clipboard, já tabulado, pronto para colar em planilha depois. Se quiser marcar, a gente faz junto, tá facinho fazer. Perfeito, perfeito. Eu acho legal. Essa aqui, se você usar com Power Query, se você, por exemplo, o pessoal de perícias usa bastante puxar lista de processos. Eu ensinei para eles como passar isso pelo Power Query. Então, você com um clique, você consegue transformar essa planilha inteira em algo que você vai... você gera automaticamente uma lista de processos no final, filtrados já pelas etiquetas que você quer. Vocês veem assim que as etiquetas estão aqui, ó. Então, eu consigo, daí, usando Power Query, separar, criar colunas específicas com dados de certas etiquetas, por exemplo, que eu quero isolar, né? Mas isso aqui, na verdade, é só para vocês terem uma noção, tá? Também eu tenho aqui a tarefa, né, de onde eu puxei os processos, e tem outras colunas com outros dados que geralmente não interessam tanto, mas são os dados que vêm da consulta que é feita lá no PJE. Tá? Ele traz a consulta inteirinha, preserva a consulta. Eu consegui carregar aqui, deixa eu mostrar. Mostra aí. O que o Cisenando sugeriu, de fato, é o melhor dos mundos. Já vi, o intuito nosso é até evoluir, mas você carregou, se você tiver com a funcionalidade, ele vai fazer aqui o filtro. Se você entrar, mesmo num desses bem volumosos, ele baixa relativamente rápido. A recomendação é você abrir o Excel e como o Excel tem um problema de tratar isso nativamente com essa separação por vírgula que está vindo do sistema, você pode vir aqui em dados, importar, que é essa aqui primeiro, de texto CSV. Quando você faz isso, ele já carrega com filtro. Na hora que você clicou, ele baixou em downloads. Esse é o Power Query. Esse é o Power Query. Aí... Que é o que eu estava falando, Então, essa forma de trabalhar também é muito boa. Eu só não mostrei essa fórmula porque, vamos dizer assim, eu tenho Bom, perfeito. Você pode também importar direto por ali. Aí já traz direitinho, formatado em tabela e tal. Você consegue usar. Desse jeito, ele está vindo já carregando com o filtro por coluna e está com o nomezinho aqui em cima, você consegue fazer alguns filtros. Então... Perfeito. O Power Query é melhor, vocês estão vendo assim, que ele já dimensiona a coluna para você ver as informações, transforma toda essa área numa tabela, que é uma entidade própria
do Excel, que o Excel trata como se fosse um pequeno banco de dados, né? E tem uma forma que você consegue automatizar todos os filtros que você faz. Se você usa essa ferramenta que o Rafael acabou de mostrar, mas você importa, em vez de importar do arquivo CSV, se você importa de uma pasta, aí você pode fazer todo o tratamento de dados e depois só trocar o arquivo da pasta, dar um atualizar na planilha que ele já faz todo o processamento automaticamente para você, né? Então essa é a forma mais simples. Eu fui nessa que eu achei que ia ser mais rápida, né, para mostrar, mas você mandou melhor aí, Rafael. Acho que ficou mais claro para o pessoal. Mas aí, lembrando, projeto vivo, ativo, a gente está com um grupo muito bom. Quem se sentia disposto, fique convidado. A visão do futuro nossa é até apresentar algumas dessas informações já plotadas de forma gráfica na própria interface, para resolver um outro problema que a gente tem, muitas vezes quando a gente precisa de estatística, tem que ir para um outro ambiente, mas para uma coisa mais direta, a gente poder estar com informação de qual o percentual do processo do assunto A, B e C que está naquela tarefa. E já visualizar isso e permitir que a gente baixe esse conteúdo já com corte de informações que são precisas para a gente. Até pegando o exemplo do que o Cisenando falou, que já consegue implementar. Excelente. Rafael, bom, ou a todos, né? Tem mais alguma... Israel, não precisa nem levantar a mão, só fala. Só para falar aqui para o Pedro que essa é a deixa dele, hein, Pedro? Diz que você é o cara da análise de dados. Olha aí, o doutor Rafael acabou de falar para ti o que você pode fazer para ajudar a gente. Já temos até um ambiente, cara. Estou deixando tudo preparadinho aqui, plotando tudo quanto é gráfico bonito, corte, informação. Se junta aí a equipe que vai ter um monte de gente beneficiada. Ó, a Viviane faz uma pergunta aqui, que é a seguinte: existe projeto de conseguir esses filtros através de relatórios? Viviane, você quer explicar melhor a sua ideia? Você tá com áudio aí? Viviane, eu acho que... Oi. Opa, Vocês estão ouvindo? estou te ouvindo. Tá. Não, a pergunta é que, assim, esses filtros, eu estou vendo a explicação dos colegas e é muito interessante, né? Mas eu lembrei de como era feito esses filtros lá em, sei lá, 2000 e... bem faz um tempão já, no GEF, né? Então, quando o sistema do GEF não tinha, não existia ainda muitos relatórios, e nem depois que foi o gerenciamento de processo, depois que foi desenvolvido, a gente tinha que ficar fazendo bastante esse tipo de relatório, assim como o senhor está ensinando agora. Com o desenvolvimento do gerenciamento, e aí através do gerenciamento a gente poder localizar os processos, até quando a gente fazia com lotes e tal, e aí qualquer dado que a gente queria pegar, a gente podia filtrar e o sistema tinha relatório. Por exemplo, eu quero saber todos os processos com audiência marcada para o mês de... tudo bem que isso tem agenda de audiência, não seria um exemplo muito bom. Mas, enfim, todos os processos sentenciados, digamos. Enfim, fazer um filtro, mas em vez de puxar o que está na tarefa, depois colocar em outro, sei lá, no bloco de notas para passar para o Excel e aí conseguir a lista de processos, ao invés disso, conseguir através de relatórios gerencial, né? Relatórios gerenciais do sistema, que o próprio CJE poderia fornecer. Viviane, o sonho é ter as informações todas disponíveis para a gente poder tratar isso localmente. Se tu, com a extensão instalada, tu clica no botãozinho e faz esse procedimento, de ir lá no Excel, importar os dados, e aí você vai ver as colunas que o sistema está dando para a gente hoje. Se você pensar em algum relatório que pode ser feito a partir daquilo ali, quando a gente for apresentar a janelinha com o resumo, então, por exemplo, uma coisa que para mim seria muito importante, eu tenho uma tarefa dessa com 1000 processos, com 200 processos, eu clicar e ela apresentar uma janelinha de resumo, olha, desses 200 processos, tais são do assunto tal,
esses outros aqui são desse outro assunto, o tempo médio é tanto que ele está nessa tarefa. Essas são algumas informações que a gente consegue montar a partir do que está lá na planilha Excel. Então, aqueles são os dados que a gente tem. Se você pensar em algumas coisas que a gente consegue visualizar a partir daquilo ali, dá para montar. O que é que a gente não consegue montar? A gente não consegue trazer algumas outras informações que não estão vindo dessa chamada, que aí elas precisariam de algumas chamadas subsequentes. Aí a gente correria o risco de, para cada usuário, tá demandando tanto o sistema, que é melhor ir direto dentro da estatística. Só para dar um exemplo, para algumas informações que ficam dentro dos autos digitais, a gente teria que pegar desses 200 processos e ir fazendo uma chamada para cada um. Então, é como se a gente abrisse 200 abas no teu browser lá, só que escondido, e aí isso daí demandaria muito o sistema. E aí talvez essa implementação não seja boa para a comunidade como um todo, senão a gente estaria colocando para todos os usuários, ficar sobrecarregando o servidor de um jeito que, apesar de trazer um resultado útil, ia vir a um custo muito alto. Muito obrigada. Obrigada por abrir a oportunidade de participação. E só para finalizar, eu só fiz um paralelo com porque é o que me veio na cabeça agora, com um paralelo com o CISGEF, onde os relatórios os relatórios gerenciais resolviam tudo isso. Mas muito obrigada. Viviane, até para te antecipar, nós estamos agora preparando um projeto para o primeiro semestre do ano que vem, para criarmos junto com todos os GEFs ferramentas preparatórias para inspeção. Então, nós vamos ajudar os GEFs a desenvolverem formas mais simples de extrair esses dados, usando os relatórios gerenciais, usando os painéis de BI. Então, quando a gente tiver com um projeto um pouquinho mais estruturado, aí a gente avisa, tá? Mas você que é de GEF, eu já te antecipo isso. A gente vai provavelmente começar isso entre fevereiro e março do ano que vem, até antes da inspeção, para que quando vocês cheguem na inspeção, vocês já tenham várias ferramentas na mão já para extrair esses dados mais facilmente. Obrigada. Só para explicar, eu não sou mais do GEF, eu estou na 8ª Presidencial de São Paulo, mas eu sempre faço essa comparação, Tá. E é inevitável, porque eu trabalhei muito no GEF. Ah, tá bom, então tá. Não, mas você pode participar como ouvinte, por exemplo, desse projeto, não tem problema nenhum. Pessoal, alguma pergunta a mais que vocês queiram aproveitar e fazer? Alguma dúvida que ficou sobre a extensão? Alguém não entendeu o que é extensão? Não entendeu algum aspecto do que foi explicado? Deixa eu ver. Posso fazer uma pergunta? Claro. Tudo bom, Dirce? Tudo bem. Diga. Funciona passado. Sim, eu lembro. Como é que você está? Tudo bem? Estou já mais adaptado. Queria te dar uma dúvida. Existe alguma possibilidade de a gente ter um relatório gerencial dos processos pendentes de sentença? Eu acho que sim. Então, vamos tratar disso no ano que vem. Lá nessa preparação para a inspeção. Aí a gente vai anunciar isso ainda, acho que esse ano, para o pessoal todo poder se programar, mas a gente vai fazer uma série de oficinas para juntos nós criarmos essas ferramentas, viu? Basicamente usando aquelas coisas que a gente viu no curso, tá? Mas aí a gente vai fazer algo que seja compartilhado, que a gente consiga aproveitar o trabalho dos outros. Tá bom? Mas fica tranquilo, vamos chegar lá. É que uma coisa por vez. Esse semestre é dedicado ao mapeamento dos processos de trabalho. Semestre que vem vai ser gestão de dados. Que bacana. Mas sobre extensão, alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? O pessoal aqui da equipe, Rafael, Igor, Israel, Cizenando, Ageilson, vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa? Alguma funcionalidade que ficou? Eu acho que foi super produtivo. Fernando, você está por aí também, né? Se você quiser dar uma palavra. Eu só queria comentar, quando tu falasse do Dr. Rafael, ele é o nosso patrocinador mesmo aqui no CNJ do projeto, um cara que foi muito, para não dizer teimoso, muito persistente, né, para que esse projeto não parasse, continuasse. A dificuldade que a gente teve para pegar recursos
O meu papel é mais tirar impedimento, ajudar que as coisas aconteçam, mas o Dr. Caio também foi fundamental para a padronização, para as coisas funcionarem, para que todos entendam se parece um projeto familiar, assim, de tanto que todo mundo gosta dele e se abraça nele. Só isso. Legal, Fernando, excelente. E realmente parece um projeto familiar, porque a gente se reúne, só faltava se reunir todo domingo, né? Que é uma família, que não ia ser demais, mas é toda sexta-feira. Então tá quase, né? Bom, pessoal, então olha, deixa eu ver aqui o que mais. Tem alguma pergunta aqui? O que é ajustar caixa de movimentos? O Alex está perguntando o que é ajustar caixa de movimentos. Esse filho é meu. Tudo que está na parte minutária é uma coisa, é dificuldade, funcionalidade mais pro juiz. Na hora de minutar, eu particularmente não gosto da disposição dos elementos dentro da parte de minuta. E a gente, geralmente, para o magistrado, ele começa botando uma caixa mal formatada de movimentos lá em cima. A parte importante do trabalho da gente, que é olhar a minuta que o servidor fez, fica lá para baixo, o nome de quem fez fica lá para baixo. E aí, na parte de minutas, tem algumas coisas. Centralizar a minuta, ele bota para cima. O nome do usuário, se você escolher, ele bota de forma mais bem posicionada logo acima da minuta. A caixa de movimentos ele joga para baixo. Se você escolher o homologador de movimentos, ele vai botar uns botõezinhos para facilitar o trabalho de validação pelo juiz. Ele vai conseguir bater o olho e ver quais foram os movimentos que foram escolhidos pelo assessor. Aí ele faz esses poucos ajustes. Se tiver alguma coisa similar que possa ser feito nas outras, na parte de minutar do ato ordinatório, acho que ele está até ajudando a ajustar alguns elementos. Eu estava enxergando aqui rapidamente, essa é uma parte que eu estou com prejuízo da jurisdição agora, eu deixei de ter acesso a essa parte do sistema. Mas quando eu estava com jurisdição, eu estava ajustando tudo. Se tiver alguma coisa que possa aprimorar nessa parte também, dê um feedback. Mas eu acho que lá dentro do ato ordinatório, dá para ver agora o nome do usuário que fez, ele fica no canto superior direito, ele também oculta alguns elementos que atrapalham a visualização. É basicamente isso. O Ricardo Nakai está dando um feedback, ele está confessando que ele fez fake news, porque ele disse que agora que ele testou novamente a funcionalidade do assistente de seleção e não atrapalhou salvar minutas. Então, acho que não era um bug do assistente de seleção, não. Era alguma coisa diferente que ele associou, talvez. Obrigado, viu, Ricardo? Obrigado aí pela informação. Gente, então, acho que já está na hora de encerrar, né? 7h18 já. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer a equipe do PJE mais R, que gentilmente veio aqui, disponibilizou o tempo deles para nos auxiliar aqui a entender melhor a ferramenta, né? Pelo que eu tenho notado, as pessoas aqui têm gostado muito da ferramenta, a gente tem recebido um feedback bastante positivo. Então, obrigado, Rafael, Israel, obrigado, Igor, Ageilson, Cizenando, Fernando. É um prazer enorme trabalhar com vocês nisso e vocês, com esse projeto, vocês ajudaram bastante aqui a terceira região. E vão ajudar muito mais, né? Porque a ferramenta, como vocês puderam ver, ela está em constante evolução. Então, o Igor, em menos de um mês, ele já fez 2 coisas gigantescas lá. Então, para vocês verem o ritmo, né? O Igor ficando mais uns 3 meses, vocês vão ver que ele, junto com o Rafael, com o Israel, com a Gilson, daqui a pouco toma o PJ inteirinho. Aí sobra só, não tem mais PJ, vai ter só a extensão. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Então, boa noite. E depois nós vamos tentar criar, a partir dessa gravação aqui, nós vamos tentar criar um material do qual vocês possam acessar como tutoriais para caso vocês queiram consultar sobre como fazer alguma coisa na extensão, né? Então é isso. Agradeço também ao Pedro aqui pelo laboratório, viu, Pedro? Muito obrigado aí por nos dar assistência hoje, viu? O Pedro é conhecido aqui de todos nós e agora eu apresentei ele também para a equipe lá. E você já viu, né, Pedro? Se você quiser participar, já é super bem-vindo lá, né? Então, gente, uma boa noite a todos, viu? Um grande abraço. Obrigado, doutor. Boa noite. Obrigado, Tchau, abraço. boa noite. Tchau, tchau.
Vai ficar gravado, Viviane, já, e vai provavelmente para o YouTube depois, para o processo ser mais fácil.